Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região eclesiástica, Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui com vocês, nessa que é a Quarta com o Bispo. Quarta com o Bispo, essa nossa live semanal, todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal aqui de YouTube. Satisfação e mais uma oportunidade de poder chegar até você através desse canal para falar daquilo que Deus tem nos inspirado a partir da sua palavra, a partir da Bíblia. Alegria poder ter a certeza que esse vídeo, que esse conteúdo vai chegar a muitas pessoas. E para que isso aconteça, você precisa participar efetivamente disso. O primeiro passo você já deu, que é estar aqui, que é estando aqui, assistindo, comentando, de alguma forma interagindo com esse vídeo. Peço que você curta esse vídeo se você ainda não fez. E também você pode ajudar muito se você compartilhar o link dessa transmissão com seus contatos, com seus amigos. Isso é de suma importância porque quanto mais pessoas puderem assistir esse conteúdo, mais gente, nós vamos ter certeza que mais gente vai estar tendo acesso à palavra de Deus. Então você que é de Minas, do Espírito Santo, do Ceará, ou de qualquer outra parte desse Brasil, de qualquer outra parte do mundo que esteja assistindo esse conteúdo, curta, comente, compartilhe e fique conosco aqui. Hoje eu quero compartilhar princípios da palavra de Deus que estão contidos no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Um texto que fala sobre João Batista e diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar a Israel. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que haveria de se manifestar a Israel. Como eu disse, esse texto fala de João Batista, fala sobre o seu desenvolvimento, seu crescimento. E todos nós aqui, de alguma forma, queremos e devemos crescer. Nós devemos ter essa iniciativa, esse desejo de crescer, essa iniciativa de prosperar, de avançarmos em diversas áreas que se apresentarem diante de nós a nossa vida. Então, esse texto que fala de João Batista e como ele crescia e se desenvolvia, é um texto que diz respeito a mim e a você. Obviamente que em cada área que Deus tem e que Deus apresenta, que Deus permite que se apresente a nós, Ele tem a intenção que nós cresçamos, que você se desenvolva. E Deus está te chamando para viver então em ousadia e fazer a diferença para que você vença todas as guerras, todas as batalhas, todos os desafios que aparecerem diante de você. Contudo, a gente precisa ter clareza também que crescer, se desenvolver, avançar, prosperar é um treinamento, ou seja, é um resultado de posturas nossas. E que, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos com muita clareza, eu percebo aqui com muita clareza, que João Batista nos dá pistas, nos dá uma trajetória para crescimento. Primeiro, o texto fala que ele crescia e se fortalecia em espírito. Então, obviamente, o texto está falando que o desenvolvimento espiritual de João Batista era notório. Se você quer prosperar, você quer crescer, você também quer se desenvolver, inevitavelmente você tem que crescer espiritualmente. A Bíblia, então, no texto que nós lemos, fala que João era um menino, era uma criança e, consequentemente, imaturo. E o problema não é ser menino, o problema é continuar sendo menino. O problema não é ser infantilizado em algum momento da vida, porque em algum momento da vida nós seremos infantis mesmo. O problema é você continuar com atitudes infantilizadas, infantis, você continuar sendo menino mesmo quando você deveria já ter crescido. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 que quando era menino, pensava como menino, sentia como menino e fazia coisas de menino.
Quando eu deixei de ser menino, eu também abandonei as coisas de menino e passei a coisas de um homem adulto. Então eu deixei de ser menino, consequentemente eu deixo as coisas de menino. Então o problema não é ser menino, mas o problema é continuar com a atitude de menino quando se deixa de ser menino. Qual é a idade espiritual que você se daria? Qual é a idade espiritual que você daria a si mesmo? Uma idade que sugeriria maturidade ou uma idade espiritual que ainda sugere uma infantilidade? A ação de Deus em nós, ela vai estar sempre se limitando, vai estar sempre limitada, vai estar sempre travada, vai estar sempre de alguma forma associada e comparada à nossa maturidade. Se eu tenho uma maturidade mais abrangente, Deus se move na minha vida de forma mais abrangente. E a gente tem sempre que ter claro na nossa mente que Deus quer nos beneficiar. E por isso ele nos coloca em situações mais amplas. Só que, às vezes, nós não estamos preparados para sermos colocados em situações mais amplas, mais abrangentes. Então, o crescimento e fortalecimento espiritual, eles acabam sendo percebidos, ou o crescimento e fortalecimento espiritual acabam sendo percebidos, identificados na nossa vida, quando nós decidimos colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Quando eu coloco em prática tudo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, inevitavelmente eu cresço espiritualmente. Então a Bíblia fala que o menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Então ele era menino, ele ia crescendo e ia igualmente se fortalecendo em espírito. O que acontece é que tem muita gente que vai crescendo, vai deixando de ser menino, mas espiritualmente não avança. Então essa é a primeira coisa que a gente pode aprender com um homem que foi muito bem sucedido naquilo que ele se predispôs a fazer e a ser, que era ser o precursor, ou seja, aquele que viria antes e prepararia o caminho para Jesus. Então João Batista foi altamente próspero e bem sucedido nesse seu objetivo. Se a gente quer aprender com alguém que foi bem sucedido como João, a gente tem que entender que igualmente a ele nós precisamos crescer espiritualmente. Então, todo esse crescimento espiritual vai se manifestar como um respaldo para os nossos avanços. Se você não tiver discernimento espiritual, crescimento espiritual que te dê discernimento, você vai tomar decisões erradas. Se você não tiver crescimento e fortalecimento espiritual que te dê uma blindagem interior, uma blindagem emocional, se você não tiver essa blindagem emocional, quando os desafios de fé vierem, você vai sucumbir em meio ao seu temperamento, em meio às suas emoções. E assim por diante. O crescimento espiritual é inevitável, ou melhor, é imprescindível para aqueles e para aquelas que querem prosperar. Os esforços de crescimento da sua vida secular são tão intensos quanto os seus esforços de crescimento e fortalecimento espiritual? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Tem gente que às vezes se empenha tanto em crescer na sua vida secular e eu pergunto, os seus esforços para crescimento na vida secular estão condizentes ou são igualmente intensos como os seus esforços de crescimento e fortalecimento espiritual? Eu pergunto isso porque tem muita gente que tem se esforçado para crescer profissionalmente, crescer lá no seu trabalho, crescer nos seus relacionamentos. Tem muita gente que quer passar no vestibular e passa meses estudando, e nada disso é algo desprezível, pelo contrário, é algo muito valorizado, que nós valorizamos bastante. Mas eu pergunto, os seus esforços de crescimento na vida secular estão condizentes, estão alinhados com o seu crescimento espiritual? Você está se esforçando para crescer igualmente espiritualmente? Uma outra coisa que o texto fala sobre João Batista, além dele crescer e se desenvolver espiritualmente, é que o texto fala que ele vivia nos desertos ou vivia no deserto. Deserto é um lugar onde Deus fez os maiores milagres, os milagres mais significativos foram exatamente no deserto. E não é possível evitar o deserto na nossa vida. Todos os crentes em Jesus já estão acostumados
a associar a expressão deserto, a palavra deserto, a desafios e dificuldades. Agora, você que está aqui assistindo esse vídeo, que de alguma forma você está tendo acesso a ele, fique sabendo que se você ainda não é um crente em Jesus, fique sabendo que deserto representa para nós, na palavra de Deus, na Bíblia, momentos de aperto, de dificuldades. Até porque o deserto já sugere um desafio grande para nós. É um lugar de temperaturas extremas, é um lugar que geralmente você tem dificuldade para beber água, é um lugar onde o alimento é escasso, é um lugar onde vai castigar você, onde vai exprimir você até consequências extremas a nível físico. Então, o deserto é um lugar de grandes desafios. E não é possível, como eu falei, não é possível evitar o deserto. E a Bíblia diz que um dos princípios da vida de João Batista, desde menino, que o favoreceram a ser um vitorioso, a cumprir propósitos de Deus na sua vida, é que além dele crescer espiritualmente, dele buscar, dele se desenvolver espiritualmente, dele jejuar, dele ter intimidade com Deus, ele viver no altar de Deus, ele também estava associado a uma vida no deserto. E como eu disse, deserto na linguagem cristã se tornou símbolo de problemas, de desafios, e também é o melhor lugar para nós sermos treinados. O deserto acaba sendo o melhor lugar para que você seja treinado. Por quê? Porque a escassez desse ambiente, a escassez do deserto, faz com que a gente aprenda a depender da ação de Deus. Já que o deserto é um lugar de muita escassez, um lugar onde você não dá conta sozinho, você acaba tendo que depender de Deus. E esse processo de viver no deserto, com escassez, dependendo de Deus, é um processo inevitável para quem deseja conhecer Deus profundamente. É um processo inevitável para quem quer ser moldado, aperfeiçoado, preparado a estar diante de situações extremas na vida, com a convicção de que Deus é o dono da nossa história. O deserto ensina o princípio da adaptação. Por quê? Porque quando eu estou no deserto, eu não tenho condições de subsistir de forma natural, como se eu estivesse em outros ambientes. Então ali eu vou ter que me adaptar. No deserto nós não temos tudo o que queremos. Então isso força com que a pessoa que está no deserto acabe sendo maleável e ensinável, flexível a qualquer situação. Porque você não pode estar no deserto criando expectativa de que você vai tomar um suquinho de laranja geladinho toda manhã. Você não está no deserto, você não pode criar expectativa de comer um belo de um churrasco todo dia, no almoço. Deserto é lugar onde você vai precisar se adaptar, e isso faz com que a gente aprenda a ser maleável, ensinável e flexível às ações de Deus. Então, toda vez que você estiver vivendo uma situação de deserto na sua vida, não se assuste. É Deus propondo para você crescimento, é Deus propondo para você algo maior, algo mais abrangente, algo exponencial, algo de dimensões maiores. Por quê? Porque Ele está querendo te ensinar a se tornar adaptável, ensinável e maleável às ações dele. Então, João Batista crescia e se fortalecia no deserto. João Batista estava nesse contexto de crescimento espiritual no deserto. E, por fim, o texto que nós lemos fala que ele viveu tudo isso até aparecer publicamente a Israel. Até aparecer publicamente a Israel. Ou seja, aquele menino, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que vivia no deserto com uma vida um tanto quanto estranha, comendo animais que não eram animais dentro da normalidade de se comer, se vestindo de forma diferente, tendo relacionamentos com as pessoas muito superficiais, porque ele vivia no deserto, ele não se misturava com o ambiente religioso da sua época. Um camarada todo estranho, ele foi se preparando ali no deserto, ele foi se preparando, crescendo espiritualmente, até aparecer publicamente a Israel. Então chegou o dia que o ministério de João Batista tornou-se público. Até então ele ficava no deserto,
se capacitando espiritualmente, até o dia que o seu ministério haveria de se tornar público. Isso, então, foi o resultado de quase 30 anos de crescimento e aprendizado. Muitos anos em que João Batista teve que aprender a depender da ação de Deus. Mas não podemos desconsiderar que a meta de todo ministério, de toda a vida, de toda pessoa que anda com Deus é alcançar o mundo, é tornar-se público. A gente não pode perder essa meta. As minhas ovelhas aqui da quarta região e a tantas pessoas que estão me assistindo agora, escute o que o vosso bispo está falando com muito carinho. Nós não podemos perder a meta de que todo ministério, toda igreja local, a meta de todo homem e mulher que andam com Deus é alcançar o mundo, é alcançar os perdidos para Deus. Deus quer que a igreja cresça, se desenvolva. Deus quer que a sua célula, o seu grupo pequeno cresça. Deus quer que o seu ministério se desenvolva. Deus quer que a região eclesiástica, que a quarta região cresça e se multiplique. Deus quer que a Igreja Metodista no Brasil cumpra o seu papel, juntamente com tantas outras denominações, de multiplicar essa visão para que vidas conheçam a Deus. Essa expressão, até que ele se mostrou, ou seja, ele veio fazendo uma porção de coisas até que ele apareceu publicamente a Israel. Esse até dá o sentido de que tudo na vida de João o levaria a ser usado por Deus daquela forma. Quando o texto fala, ele crescia, ele se desenvolvia espiritualmente, até que ele apareceu em Israel, isso então dá a noção clara de que tudo na vida de João Batista convergiu para que ele, no final das contas, pudesse cumprir aquela meta, de que era ter um ministério público em Israel. Você pode dizer que tudo na sua vida hoje converge para que você seja um anunciador de boas novas? Você tem a clareza de dizer assim, olha, tudo que eu faço na minha vida é para que no final das contas eu possa fazer o nome de Deus conhecido, até aparecer publicamente a Israel. Então está claro que Deus espera que tudo na nossa vida aconteça e se desenvolva até que aquilo que Ele nos deu para fazer seja público, se torne público e alcance o maior número possível de pessoas. Você é um ganhador de vidas. Você é uma ganhadora de vidas. Não tem como pensar diferente. E para isso, você precisa crescer espiritualmente, como João Batista. Segundo, você precisa aprender o potencial do deserto. E para isso, você vai se tornar adaptável, ensinável, maleável, flexível às ações de Deus. Não é que você vai ter prazer no deserto, porque ninguém tem prazer no deserto. Mas você vai saber usufruir da melhor forma possível os princípios do deserto. E tudo isso até que você possa ter um ministério tão abrangente, tão frutífero e visível para muitas pessoas. Abacuque ouviu da parte de Deus o seguinte: escreva em letras garrafais para que até quem passe correndo tenha a clareza da revelação e da visão que eu vou te dar. Ministérios em Deus precisam ser públicos. Ministérios de Deus na nossa vida precisam ser visíveis. Ministérios de Deus na nossa vida precisam tocar e alcançar muita gente. É até quem passa correndo tem que identificar o que Deus nos chamou para fazer. Então, as minhas ovelhas da quarta região, ao rebanho que Deus tem me dado, aos meus colegas pastores, pastoras, a toda a membresia da nossa região de Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará, e também a tantos amigos e amigas convidados que estão participando conosco, saibam, João Batista nos dá um belo exemplo de como nos tornarmos prósperos em tudo na nossa vida. Primeiro, não abra mão do crescimento espiritual. Conheça mais a Deus, quebrante-se diante do trono dele, se apresente no altar dele e diga que você quer conhecê-lo, que você quer andar com ele. Segundo, não se assuste quando os desertos vierem, porque quando os desertos se manifestarem, significa que Deus está te proporcionando uma oportunidade de se tornar mais flexível, maleável e, dentro da prerrogativa de crescimento, ensinável para coisas maiores. E, por fim, tudo na sua vida tem que convergir para a anunciação de boas novas.
Quero orar por você e dessa forma nós vamos encerrar mais uma quarta com o bispo, que essa live aqui tão simples, espontânea, sem muitos aparatos, mas que a gente quer sempre entre 15, 20, no máximo 25 minutos, poder compartilhar algo do coração de Deus para você. Não deixe de participar, curte, comente, compartilhe e esteja aqui conosco. Vamos orar para encerrar esse tempo. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de todos esses teus filhos e filhas que estão participando agora do Quarta com o Bispo, dessas pessoas que estão tendo acesso nesse momento a esse conteúdo, pessoas, Deus, que em algum momento vão acessar esse vídeo e vão ouvir que o Senhor tem projetos de desenvolvimento e de ampliação para nós. E que eles se manifestam à luz do que aconteceu com João Batista, que eles se manifestam com o crescimento espiritual, com reconhecimento de que o deserto é um ensino do Senhor para nós. E por fim, quando nós entendemos que tudo na nossa vida precisa nos projetar para tornarmos evangelistas, pregadores da tua palavra. Eu oro pedindo que, cumprindo esses princípios, esse teu servo e essa tua serva se torne próspero em toda a sua jornada. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, que Deus abençoe vocês, que seja esse um tempo do Senhor para vocês, que seja essa uma restante noite onde Deus vai estar te guardando. Próxima quarta-feira, 20 horas, Quarta com o Bispo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para que muita gente possa conhecer o que Deus está fazendo no nosso meio. Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.